Olá, como você está? Você conhece aquela história do rei que perdeu o dedo? Essa é uma história bem interessante que tem uma aplicação também muito interessante para todos nós. Conta a história que um certo rei não temia a Deus. Já seus súditos, por sua vez, confiavam em Deus e seguidamente diziam ao rei: Senhor, tudo está debaixo da autoridade de Deus. O rei, talvez em sua vaidade, não querendo submeter-se a outro senhor, preferia não confiar neste Deus e confiar na sua capacidade de governar e de determinar todas as coisas. Este rei um dia convocou os seus súditos para uma caçada, algo que o rei gostava muito e era muito bom caçador. Embrenhados na mata em busca da caça, o rei se depara com uma fera, voraz, faminta, e ambos lutam bravamente. O rei, por sua vez, sendo um excelente caçador, lutou e venceu aquela fera. Porém, ela lhe arrancou um dos dedos da sua mão com uma mordida. Os seus súditos, os seus amigos que lhe acompanhavam na caçada, ouvindo os gritos, correram para socorrê-lo. Chegando lá, a fera já havia sido morta pelo rei, e ele, no entanto, sangrava muito por ter perdido um dedo. Seus súditos disseram: Meu senhor, confie em Deus e tudo ficará bem. Ele certamente duvidou, pois ele não temia a Deus. Levaram-o para casa e, em meio a curativos e cuidados, o rei se restabeleceu. Seguidamente, ao lembrarem do episódio, seus súditos diziam: Nós sempre lhe dissemos, confie em Deus e tudo ficará bem. Passado o tempo, o rei os convida para outra caçada. Embrenharam-se novamente na mata. No entanto, desta vez eles se depararam com uma tribo de canibais, que os pegaram, prenderam e levaram cativos para o seu acampamento. Lá, decidiram que um deles seria oferecido em sacrifício aos seus deuses e escolheram justamente o rei. O rei, tomado de temor, de angústia, de medo, via a fogueira acesa, a tribo dançando, alegre, festejando o momento em que ofereceriam então um sacrifício perfeito aos seus deuses. E os seus súditos diziam: Majestade, confie em Deus, tudo ficará bem. Quando então o pajé vem para verificar se aquela oferenda era perfeita, ele percebe que o rei não tinha um dedo na mão. E ele então diz à tribo: Este não pode ser oferecido como sacrifício, ele não pode ser oferecido aos nossos deuses porque ele tem defeito. E nossos deuses ficarão furiosos. Então o rei foi libertado. Seus súditos novamente disseram: Majestade, nós sempre lhe dissemos, confie em Deus, ele sabe o que faz. Nós também, muitas vezes passamos por crises, dificuldades, enfrentamos situações de incertezas na nossa vida. No entanto, nós conhecemos o nosso Deus e sabemos que tudo aquilo que acontece na nossa vida está diante dos olhos de Deus. Muitas vezes enfrentamos enfermidades, dores sem fim, sofremos ou acompanhamos o sofrimento de alguém. E quando confiamos plenamente em Deus, o Senhor, nós sabemos, tudo ficará bem. Lá em Romanos capítulo 8, versículo 28, o apóstolo Paulo nos escreve e ele diz que quando tememos a Deus, o Senhor, todas as coisas trabalham juntas, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus transforma todas as coisas, as adversidades, em bem para nós. Muitas vezes vivemos um momento e não sabemos o porquê aquelas coisas estão acontecendo. Mas, muito em breve, nós percebemos que elas tiveram uma serventia para a nossa vida. Ou elas nos fortaleceram,
ou elas nos orientaram, ou elas nos esclareceram, mas de alguma maneira Deus usa todas as coisas para que nós tenhamos crescimento. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, os versículos 16 e 17, há uma explicação também do apóstolo Paulo, muito interessante, onde ele nos diz assim: por isso, nunca fiquemos desanimados. Mesmo que o nosso corpo vá se gastando, o nosso espírito vai se renovando dia a dia. E essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que todo o sofrimento. São palavras de Paulo que nos trazem conforto e esperança. São palavras de Paulo que nos mostram que Deus sabe de todas as coisas e que tudo aqui é passageiro. Tudo está diante dos olhos de Deus e abaixo do seu grande poder. Por isso, fique tranquilo, confiante. Deus sabe de todas as coisas e tudo está debaixo do seu poder. Oremos. Senhor Deus e bom Pai, cuida das nossas vidas, assim como Tu sempre o fez. Dá-nos todo o necessário para o nosso viver e que em meio às adversidades, dificuldades, fraquezas que enfrentamos, tenhamos a certeza de que tudo está diante dos Teus olhos e debaixo do Teu poder. Por Cristo Jesus, o nosso Senhor, nós Te pedimos e agradecemos. Amém. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus esteja contigo hoje e sempre.